Bom, então nós estamos aqui, ainda no contexto de classificação estatística, né, conhecimento de padrões com base em modelos estatísticos, né, e o que a gente tem feito até aqui é olhar isso do ponto de vista de uma modelagem da PDF, para a gente poder, aplicar o teorema de Bayes, né. O problema que a gente está tratando aqui, basicamente, a gente tem um problema de 2 classes, poderia até ser mais, né, mas, essa separação entre as 2 classes, então, em primeiro momento, a gente modela a PDF, densidade e probabilidade de cada uma das classes, né. Com isso, a gente consegue utilizar a regra de Bayes e construir o classificador que a gente tem trabalhado aqui, nesse caso linear, para fazer a separação entre essas 2 classes, que é justamente o ponto onde essas curvas de nível aqui, né, esses pontos onde a probabilidade ou o valor do PDF é a mesma, né. Você deve olhar uma figura como essa aqui e imaginar vários casos, né. Por exemplo, e se a distribuição dos dados não for gaussiana? E se a distribuição, mesmo sendo gaussiana, diferenciar um pouco disso que a gente está vendo aqui, né? É, por exemplo, mais do que um bloco mais do que uma nuvem de pontos, né? Então, o que a gente vai começar a ver agora é justamente casos que fogem desse caso mais trivial, né? Desse cenário mais trivial e mais geral, né? Mas o fluxo, a ideia de análise vai seguir a mesma. A gente vai modelar a PDF e, a partir da PDF, tentar definir essa superfície de separação entre as classes. Então, o primeiro caso onde a gente vai sair desse cenário mais clássico aqui, onde está representado nesse outro desenho aqui, que é esse, essa distribuição que eu desenhei aqui, genérica, né, para a gente pensar, né. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas classes, essa vermelha e a verde. Uma classe está bem comportada do ponto de vista do que a gente está vendo até agora aqui, que é uma distribuição gaussiana aqui, né, bem esférica, né, consegue modelar os dados com essa média que está aqui, essa matriz de covariância, né? Mas essa distribuição aqui está um pouco espalhada, digamos assim, né? Se a gente fosse tentar modelar uma gaussiana aqui, eventualmente a gente correria o risco, usando, né, um estimador de maximum likelihood, por exemplo, nesses pontos aqui, correria o risco de ter alguma coisa desse tipo aqui, assim, né? É, dizendo que pontos de uma mesma probabilidade, por exemplo, esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui, e a mesma probabilidade do ponto de vista do valor da PDF, né? No entanto, aqui a gente tem um espaço vazio enorme, né? Então, isso aqui não corresponde ao que a gente está observando na distribuição dos dados. Eventualmente, há algo mais parecido com uma junção de duas PDFs gaussianas, por exemplo, uma gaussiana aqui, com outra gaussiana aqui, poderia fazer mais sentido do ponto de vista de representação desses dados. Então, a ideia aqui seria, ao invés de usar essa única gaussiana geral, né, a gente faria o que a gente chama de mistura de gaussianas, ou seja, a gente está combinando PDFs gaussianas para que a gente possa representar coisas que, de fato, podem ser representadas por mais do que uma distribuição gaussiana. A gente vai começar a ver esse primeiro cenário que fugiria aqui de uma PDF mais única, né, gaussiana única, e partir para essa abordagem aqui, onde mais do que uma PDF gaussiana, quando combinada, pode representar a PDF global de uma classe. Então, o nome que se dá para esse tipo de modelagem aqui é funções de densidade e probabilidade, uma combinação linear de PDFs, né, de função de densidade e probabilidade. E a gente vai ficar aqui no caso gaussiano, que é o mais geral, o mais usual, né, que é o que a gente chama de mistura de gaussianas. Então, qual que é a ideia? A gente vai ter, por exemplo, aqui, estou no caso 1D, né, mas é a mesma análise que eu acabei de mostrar para vocês, né. Eu posso ter uma classe aqui que está sendo representada, estou usando duas cores aqui, mas é como se fosse uma mesma classe nessa feature X aqui, né. E ela tem uma PDF gaussiana aqui para ela, né, que representa uma parte dessas classes, a distribuição desses exemplos aqui, e outra para a segunda parte amarela. Quando eu combino linearmente essas duas classes, então eu tenho uma PDF que com uma gaussiana não conseguiria, né, mas com duas eu consigo, digamos, representar melhor a distribuição desses dados. Então, matematicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma PDF, né, ainda em função das features, x aqui continua sendo as nossas features, né,
E a gente vai fazer um somatório de K componentes, sendo que esse K aqui seria definido por nós a priori, ou seja, a gente vai dizer o número de misturas que a gente espera que tenha nos dados, né? Então é um parâmetro, né? Que a gente tem que definir. E esse parâmetro, então, ele vai ser ponderado aqui por um π de K, onde o somatório de cada um dos K desses valores aqui tem que dar 1, né? E essa aqui é a ponderação de quanto cada uma dessas gaussianas vai contribuir na mistura, né? Eventualmente pode não ser uma contribuição igualitária, como a gente está vendo aqui, né? Onde cada uma contribui igualmente. Eventualmente a gente pode dar um peso maior a uma delas, dependendo da concentração de dados que eventualmente a gente tenha, né? E, e cada uma delas, então, é representada por uma distribuição normal. Esse n aqui é de distribuição normal, né? Gaussiana, né? E cada uma dessas gaussianas, então, vai ter essa distribuição ao longo das features, dado que a gente tem um conjunto de parâmetros que definem essas gaussianas, que são μ, média, e a matriz de covariância K aqui representando para cada uma das gaussianas. Então, cada gaussiana vai ter a sua média, né, como a gente está vendo aqui, e a sua variância, ou a sua matriz de covariância, no caso multivariado. Né? Então, o que muda em relação ao que a gente estava vendo antes? Apareceu esse parâmetro a mais aqui, que a gente precisa estimar, né? Então, isso aqui também é estimado a partir dos dados. E esse somatório dessas várias gaussianas, né? Então, essa é a diferença fundamental que a gente estava vendo antes. Então, uma vez que a gente tem um novo modelo, ou seja, a equação que vai representar a mistura de gaussianas é essa daqui, a gente tem 3 parâmetros para estimar. O que você pode pensar é, bom, conheço o maximum likelihood, eu conheço eventualmente o MAP ou uma abordagem bayesiana e poderia aplicar isso para estimar esses parâmetros. No entanto, essa relação não é muito direta. Por quê? Porque se a gente for fazer a mesma abordagem lá do log likelihood, lá, né, onde a gente tinha o ln do produto lá, que acaba virando o ln de uma soma, né, e escrever o log likelihood, né, aquela função de loss que eu comentei no último vídeo, né. Então, esse cara aqui é o log likelihood. Se a gente for montar esse cara aqui, a gente vai ter essa expressão para determinar em função desses 3 parâmetros aqui. Se for uma abordagem do tipo maximum likelihood, a gente deriva igual a zero, o que vai acontecer é que isso aqui não vai gerar as normal equations lá, né, um sistema linear de equações, onde a gente consegue simplesmente fixando uma ou outra e igualando a zero, encontrar uma expressão analítica para uma terceira variável, né. Então, na verdade, essa abordagem aqui resulta num problema de otimização não linear que, na grande maioria das vezes, é bem difícil de resolver, né? Então, o que a gente vai fazer é tentar usar uma abordagem iterativa que tenha uma certa garantia, vai lá, de convergência, né? Para tentar fugir um pouco da complexidade de otimização que pode ter nesse caso aqui. Então, a gente não pode usar diretamente o maximum likelihood, ele não resolve, digamos assim, como ele resolveu antes para nós, assim, né, de uma forma analítica fechada ali, né? A gente vai ter que partir para uma abordagem interativa para tentar resolver encontrar esses parâmetros. Quem são os parâmetros, né? E a ponderação, o mi e o sigma. Né? Então vamos ver as alternativas. Eu vou mostrar uma só, na verdade é a mais clássica de todas, né? Que é o que a gente acaba usando quase sempre para esse tipo de problema e vários outros, na verdade, são baseados nesse tipo de abordagem que a gente vai ver aqui, né? Que é o que a gente chama de maximização da expectativa, ou expectation maximization, né, do inglês. O algoritmo normalmente é conhecido como EM, né, de expectation maximization, né. E antes de eu mostrar a formulação desse cara aqui, eu vou mostrar a intuição por trás dele. Eu entendendo a intuição, daí depois a gente vai tentar transformar isso num algoritmo, né, num procedimento algorítmico, né, para que a gente possa resolver esse problema de otimização. Ou encontrar esses parâmetros, que é o que a gente tá buscando nesse caso. Né? Então, vamos supor que a gente tem aqui ó, um conjunto de dados que está em verde aqui. Eu não estou colocando classe, porque eu estou supondo que isso aqui seria uma classe só, tá? Então, não interessa muito a separação, eu só quero mostrar a ideia do algoritmo, que é como que eu posso representar um conjunto de dados por duas gaussianas. Então, eu tenho esse conjunto aqui, e se a gente for parar para pensar, né, ou meio que no feeling aqui, né, parece que duas gaussianas aqui, talvez misturadas, né, algo como assim, né, representaria relativamente bem esses dados, né. Eventualmente até uma gaussiana você poderia pensar aqui, né, mas como tem esse espaço mais vazio aqui no meio,
duas gaussianas parecem mais apropriadas. Tá? Então, como que funciona esse algoritmo? O primeiro passo de todos, que é o passo que está nessa figura aqui. Eu vou inicializar, considerando que eu tenho um K igual a 2, né? Ou seja, eu estou misturando duas gaussianas bidimensionais, né? Então, são duas gaussianas 2D aqui, né? Representadas por um vetor de médias e uma matriz de covariância. Então, estou inicializando para uma delas o vetor de médias aqui e a outra aqui, aleatório. Não tem problema quanto a isso, tá? E a matriz de covariância é a matriz de identidade aqui com variância unitária, por exemplo, para cada um desses caras aqui. Tá? Diagonal principal igual a 1. Eu iniciei com essa cara aqui e tenho os meus dados distribuídos dessa maneira aqui, né? Onde eu quero chegar, eu quero que esses caras aqui, ó, esse azul, por exemplo, venha para cá, né? Vou tentar deslocar ele para cá, para representar esse grupo, né? Poderia ser para lá, mas enfim. E esse vermelho, por exemplo, para cá, né? Ou vice-versa, daria na mesma, mas o que eu quero é que esse cara tente encaixar aqui e esse cara tente encaixar aqui. Esse é o meu objetivo final. Então, o primeiro passo, inicio aleatoriamente média matriz de covariância em função desse espaço, né, que eu tenho dos dados. Segundo passo, eu vou pegar cada um desses caras aqui, ó, e vou calcular qual que é o valor da PDF. Então, eu vou pegar esse pontinho vermelho aqui, e vou calcular a PDF dele em função do que eu tenho para distribuição vermelha e que eu tenho para distribuição azul. Se o valor da PDF for maior para vermelho, ele está pintado mais de vermelho. Se for maior para azul, ele está pintado mais para azul. O que é calcular esse valor de PDF? O que eu vou falar não é 100% correto, mas só para você tentar ter a ideia do que isso significa. É como se eu estivesse calculando uma distância para a média do vermelho e uma distância para a média do azul. Eu estou calculando a distância desse cara aqui lá para a média do azul e lá para a média do vermelho, lá, né? Se for maior para o azul, eu pinto mais de azul. Se for maior para o vermelho, eu pinto mais de vermelho. Tá? Então, é essa medida de colocar entre aspas distância. Tá? Para você entender. Depois eu mostro matematicamente como é que a gente faz isso. Esse cálculo de distância, na verdade, é estimar o valor da PDF, né? O likelihood ali, né? Aquele ponto. Lembrando que, claro, o valor da PDF não é uma probabilidade, né? Para transformar em probabilidade, isso tem que ser integrado ao longo de um range da variável x, né? Isso é só um detalhe. Então, primeiro passo, selecionei, inicializei aleatório. Segundo, fiz essa medida, entre aspas, de distância, né? Terceiro passo. Terceiro passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos esses caras aqui que são mais vermelhos, essa galera que está aqui, assim, mais ou menos, né? E vou estimar, vou recalcular usando o maximum likelihood, por exemplo, só dentro dessa etapa, né? Qual é a nova média e qual que é a nova matriz de covariância que representa esse cara vermelho e esse cara em azul aqui. Então, eu atualizo o valor de média que eu tinha aqui e de covariância usando o maximum likelihood. Então, aqui nessa etapa eu tenho um maximum likelihood, tanto para o vermelho quanto para o azul. Tem mais coisa aqui, mas a grosso modo é isso, tá? Então, maximum likelihood para atualizar a média e a matriz de covariância por enquanto. Eu atualizei cada um desses caras aqui. O que eu vou fazer de novo? Eu vou repetir essa mesma etapa. Então, veja que eu vou alternar sempre entre duas etapas. Uma, cálculo dessa distância, entre aspas, e a outra, a atualização dos parâmetros, com as distâncias atualizadas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repintar esses caras aqui, ó. Calcular a distância para cá e vou ver quem que é mais vermelho, quem que é mais azul aqui, né? E aí, atualizo esse processo aqui, né? Então, atualizo, veja que a distribuição continua a mesma, né? Mas as cores aqui, ó, elas estão ligeiramente diferentes, né? É bem sutil a diferença aqui, mas daqui para cá existe essa diferença ali de atualização das cores, né? E aí eu vou repetindo esse processo, ó. Vou, de novo, faço um maximum likelihood, atualizo a média e a matriz de covariância, e assim sucessivamente até chegar numa 20ª iteração. Eu pulei aqui, né? Aqui teriam várias iterações aqui, né? Eu já mostro passo a passo isso, né? Para a 20ª, onde eu tenho aqui, ó, a vermelha com esse vetor de médias e essa matriz de covariância representando essa nuvem de pontos, e a azul aqui, ó, era justamente aquilo que eu propus no início, né? Fez esse cara viajar até aqui e esse cara viajar, esse vermelho viajar até lá, de tal maneira que agora a gente tem essas duas gaussianas aqui, quando combinadas, quando misturadas, representam essa nuvem de pontos que tem uma cara de uma distribuição gaussiana com duas, duas médias, vamos dizer assim, né?
essa visão mais bimodal, digamos assim, das gaussianas. Então, essa é a abordagem, digamos, essa é a visão intuitiva do processo. O que a gente vai ver agora é a matemática por trás disso. Mas lembre o seguinte, a maximização da expectativa, o EM, então, ele faz duas coisas. Numa hora, os parâmetros são fixados e você calcula essa, entre aspas, distância. E na segunda etapa, as distâncias são fixadas, né? E você atualiza os parâmetros. Então, esse é o resumo dessa abordagem. Esse tipo de solução de problema é bem recorrente em reconhecimento de padrões. Então, o Expectation Maximization ele é usado em vários tipos de problemas, né? Não é só aqui no contexto de mistura de gaussianas. Então, eventualmente isso vai se repetir, eu vou mostrar mais adiante mais alguns casos, onde essa figura que a gente está vendo aqui, ela vai aparecer novamente. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, um caso um pouquinho mais complexo, tá? Como que se comportaria o Expectation Maximization, tá? Então, eu tenho, vamos supor que a gente tem essa nuvem de pontos aqui, tá? Tem como se fosse essa gaussiana aqui, essa gaussiana aqui, essa aqui e essa aqui. Como que eu sei que é gaussiana? Eu gerei eles com base nisso, então eu tenho uma garantia de que tem essa distribuição, por mais que esteja meio com poucos pontos e não dê para ver muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar rodar esse Expectation Maximization, né? Usando, por exemplo, um K igual a 4 aqui, né? De antemão, a gente sabe que são 4 grupos, né? Aí você pode se perguntar, como que eu posso saber esse parâmetro de antemão? Não tem como, né? Então, tem algumas metodologias que a gente vai ver ao longo da disciplina para escolha de parâmetros, de qualquer coisa, né? De modelo que a gente vai ver aqui. Então, a gente vai discutir essa questão de escolha de parâmetros mais adiante, tá? Eu estou colocando aqui, ó, o log likelihood, ou seja, eu estou pegando esse cara aqui, ó, essa expressão que está aqui, apesar de eu não estar resolvendo pelo o likelihood, né? Eu estou pegando essa expressão aqui e estou usando ela como referência para o meu problema de iteração ali do expectation maximization. Ou seja, a cada interação eu calculo esse cara aqui e eu verifico qual que é o valor dele. Por quê? Porque quando ele chega num platô, né, quando ele para de variar significativamente, então, por exemplo, daqui para cá tem uma variação muito pequena. Significa que isso aqui é um indício da convergência, né? Então, eu estou usando aquela expressão, estou resolvendo aquela expressão como uma referência para saber quando eu paro, ou seja, qual que é o meu critério de parada do algoritmo. Então, o critério é o seguinte, quando eu tenho uma variação menor do que um determinado intervalo aqui, né? Vamos supor esse tanto aqui, né? Um determinado número de iterações não muda desse valor, então, eventualmente, eu convergir, eu posso parar o meu algoritmo. Então, isso é só uma referência, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar aqui o meu... Deixa eu voltar aqui. E vou dar um play aqui nesse videozinho, onde a gente vai ver esse processo interativo acontecendo, tá? Então, ele inicializou, ó, você vê que no começo as gaussianas elas estão bem embaralhadas, a gente quase nem vê onde que está cada uma, né? Mas à medida que vai avançando, vocês vão vendo que cada uma vai convergindo para cada um dessas nuvens de pontos que a gente tem por aqui, né? Então, ele vai convergindo para cada um desses casos aí, né? Veja que é uma convergência bem lenta, né? Cada passo do vídeo aqui é basicamente um pontinho aqui, né? Desse gráfico do log likelihood. Você vai ver que quando chega mais ou menos aqui, ele para de interagir, né? Para de mudar significativamente, perdão, a distribuição dos pontos. Então veja que no início aleatório, comecei em qualquer lugar, cada uma delas, com um valor de matriz de covariância e média bagunçado, por isso que está tudo meio embaralhado. Mas à medida que as iterações vão passando, né? A gente vai observando que elas vão convergindo ali, né? Para representar, ou digamos, para explicar cada uma dessas distribuições gaussianas individuais que a gente tem ali, né? Na distribuição de dados que a gente está tentando modelar, né? Eventualmente você até poderia pensar que isso aqui poderia ser uma gaussiana única também, né? Mas eu fiz desse jeito um pouquinho mais complicado, justamente para mostrar que esse método, ele, de fato, é robusto. Ele consegue achar, se você acertar o número de parâmetros, né? Exatamente aquela distribuição pequenininha que está ali, né? Ao invés de uma única geral, né? Veja que cada uma tem uma matriz de covariância bem diferente, né? E o método se adapta
muito bem essas diferentes matrizes de covariância, né? Ou seja, a cara dos dados ou a cara de cada distribuição pode ser bem diferente uma da outra, né? A cara que eu quero dizer em termos de média e matriz de covariância, né? Mais uma vez aí só para a gente fechar, né? Aqui tem, talvez tenha um pouco mais de interações do que no gráfico, né? Talvez tenha algumas aqui que eu acabei retirando, mas de qualquer maneira dá para pegar bem a relação do que está no gráfico aqui de convergência para o que a gente está observando no vídeo, né? Bom, então vamos para a explicação assim do algoritmo, como que funciona o expectation maximization, né? De novo, né? O que você tem que ter em mente quando você vai estudar esse cara aqui? Ele é uma mistura de duas coisas, né? De duas etapas. A etapa E, que é a etapa E do expectation, né? Que é o que fundamenta o nome, né? É aquela medida, entre aspas, de distância, né? Então, fixa os parâmetros, mede essa distância. Depois vai para a etapa M, que é a etapa de maximization, né? Então, você mantém aquelas distâncias que você tem, né? O cálculo da etapa anterior, e atualiza os parâmetros usando, por exemplo, o maximum likelihood. Então, vamos ver passo a passo esse algoritmo aqui para tentar entender. Então, qual que é a primeira etapa, tá? A primeira etapa é, como eu falei para vocês, a gente vai inicializar a média, inicializar a matriz de covariância e inicializar o parâmetro π, que é a ponderação de cada gaussiana, né? Isso aqui pode ser feito de maneira aleatória. Existem várias outras abordagens de inicializar isso aí, mas vamos pensar que a princípio pode ser aleatório, tá? E a gente já calcula o log likelihood, que é aquela expressão que eu mostrei antes, que está aqui, ó, tá? Para ter o valor inicial desse cara aqui. O que a gente quer é maximizar esse log likelihood. O que é maximizar o log likelihood? Maximizar aquele produto de probabilidades lá, né? Porque quando esse produto for máximo, significa que a gente conseguiu encaixar, digamos assim, né? Aquelas gaussianas nos dados. A gente conseguiu colocar elas exatamente em cima, vai lá, dos dados que a gente está tentando modelar. Aí a gente vai para aquela etapa E que eu estou chamando de medida de distância, né? Na verdade, na literatura se usa um nome um pouco mais correto, vai lá, né? Para esse tipo de representação, são as responsabilidades, né? Que é esse parâmetro gama que está aqui. O que é esse parâmetro gama? Ele é basicamente pegar o valor que eu tenho para cada uma das distribuições normais. Então, eu tenho n pontos e k distribuições. Então, eu vou montar esse gama aqui para... Na verdade, esse cara aqui vai ser uma matriz, né? De n, que é o número de exemplos que eu tenho, número de dados, né? E k, que são as gaussianas, né? Então, para cada exemplo, eu vou calcular esse valor para cada uma das k distribuições que eu tenho. E como que eu calculo esse valor, essa medida de distância? Pegar o valor da PDF para cada um desses caras aqui e dividir pela soma de todas as PDFs para normalizar todo mundo. Então eu pego e substituo o valor daquela feature numa PDF, por exemplo, k igual a 1, vejo quanto que esse cara vale aqui. Normalizo pelo somatório, que vai ser igual para todo mundo, e vou preenchendo essa matriz aqui com valores. Então, para 1k ele vai dar 0.1, para outro ele vai dar 0.3 e assim sucessivamente. O que ele estiver mais perto, digamos assim, né, do ponto de vista probabilístico aqui, né, o valor, eu vou usar o termo mais perto mesmo, né, esse valor desse gama vai ser maior, né, então, para aquele K que ele estiver mais perto, entre aspas, né, esse valor aqui vai ser mais alto do gama, né. Então, eu vou ter esse gama aqui para todos os pontos e para todos os Ks. Uma vez que eu calculei esse cara aqui, então eu vou para a etapa M, que é, vou fixar esse valor aqui, não mexo mais com ele, e vou para a estimação dos parâmetros. Então, a estimação dos parâmetros aqui é Maximum Likelihood Estimator. Então, eu vou pegar e estimar a média com Maximum Likelihood. Como que é a estimativa da média? A estimativa da média é 1 sobre N, já fala um pouquinho sobre essa diferença aqui do K, né? Soma das features. Só que agora a gente tem essa média para cada distribuição. Então, eu tenho que pegar o valor que me dá o indício de cada distribuição, que é esse cara aqui, né? Ele diz o quanto cada padrão pertence a cada grupo, né? Ou a cada gaussiana, né? Estou ponderando as features por esse cara aqui. É como se eu estivesse pegando só os caras que estão mais perto para determinar a média, né? Lembra que no desenho que eu fiz aqui, eu estaria pegando só esses caras vermelhos aqui, né? Para atualizar essa média matriz de variância que está aqui.
coisa para o azul. Então, atualizo a média, maximum likelihood para a média, maximum likelihood, essa aqui é a expressão do maximum likelihood para a matriz de covariância, que você deve ter feito o exercício aí, né, para chegar nessa definição. A única diferença, então, é que eu estou dividindo por NK, ou seja, só os K que pertencem àquele grupo, né, os que estão mais próximos daquele grupo, e a ponderação do gama aqui, né, que também seria como se fosse só os caras que estão mais próximos para atualizar aquela matriz de covariância. E aí o pi que é a ponderação, é só o número de caras que pertencem àquela gaussiana, ou estão mais próximos daquela gaussiana, dividido pelo número total de exemplos. Detalhezinho, ó, esse NK aqui, ó, para ser bem rigoroso, né, não é só os que estão mais próximos, na verdade a gente usa exatamente aquele valor do gama K aqui para calcular esse cara. Então, isso aqui é só para ser, digamos, rigoroso, porque já que tudo aqui está em termos de valores de PDF, que é o que é esse gama aqui, então a gente usa ele para determinar esse NK aqui também. Isso aqui é mais, para ser bem rigoroso mesmo, né, com a formulação. Então, calculou essas responsabilidades, as distâncias, então, ó, esse responsibilities aqui é o que eu estou chamando de, deixa eu até destacar ele bem para vocês lembrarem depois, né, o que eu estou colocando aqui entre aspas, né, que é essa distância, né, para cada distribuição. Isso aqui é só uma forma de você entender melhor o que ele significa, porque eventualmente, às vezes, vendo a matemática aqui não fica tão claro, tá? Então, pensar em termos de distância talvez seja um pouco mais simples. Tá? Muito embora não seja exatamente isso, né? Porque a gente está num contexto probabilístico aqui e não estamos medindo distâncias mesmo. Né? Bom, feito então a etapa do E, que é calcular o gama, depois atualiza os parâmetros levando em conta esse gama, né, para todo mundo aqui, e aí calcula o log likelihood, que é a nossa referência, né, o cara que a gente quer maximizar. Se a gente quer maximizar, ele tem que estar crescendo, né? Se o log likelihood não estiver crescendo, mau sinal. Péssimo sinal, na verdade, né? Significa que a gente não está conseguindo encaixar as gaussianas em cima dos dados. Veja, o nosso problema é o seguinte, a grosso modo, né? A gente tem uma distribuição de dados e a gente tem gaussianas. Tem duas gaussianas aqui. Se eu estiver chegando perto de encaixar essas gaussianas nesses dados aqui, esse cara tem que estar crescendo, porque ele é o produto dessas PDFs aqui, do resultado da PDF, né? Esse valorzinho que está aqui, né? Vira uma soma porque eu estou fazendo um logaritmo, mas a grosso modo é um produto, né? Então, se eu estiver diminuindo esse valor aqui, significa que eu estou fugindo desses caras aqui, né? Então, tem algum problema grave aqui que tem que ser checado, né? Mas, de qualquer maneira, então, você vai ficar olhando para esse log likelihood, fica observando ele ali, né? Ele vai crescendo, crescendo. Quando ele para de variar significativamente por um período e por uma magnitude que você pode especificar a priori, né? Você pode dizer que está contente com o resultado e pode parar esse processo iterativo e tem os parâmetros da mistura de gaussianas dado por esses caras aqui. Então, essa aqui é a visão matemática, algorítmica aqui, né, do Expectation Maximization. Toda vez que você vê esse termo, Expectation Maximization, ele está relacionado, não necessariamente com mistura de gaussianas, né, mas ele está relacionado principalmente com uma etapa calcula distâncias, vai lá, né, e outra etapa atualiza parâmetros. Então, esse tipo de filosofia é bem recorrente, a gente vai falar mais sobre ela mais adiante. Então, vamos ver um exemplo aqui no MATLAB, tá? Aqui eu vou ter que usar algumas funções que a gente tem aqui na nossa toolbox, que a gente está usando como apoio, tá? Então, à medida que for chegando nessas funções, eu vou explicando cada uma delas. Eu abro rapidamente cada uma delas aqui e a gente discute o que ela está fazendo, tá? Então, vamos lá. O que eu estou fazendo a princípio aqui, tá? Nesse exemplo. Vou gerar primeiro 3 gaussianas, cada uma com uma média, né? Um vetor de médias ali, né? Bem espalhadas nesse espaço, como vocês podem ver, né? Cada uma com a sua matriz de covariância, né? Um pouquinho diferente cada uma delas, né? Cada uma com um P1 aqui, que é uma ponderação, quanto que cada uma delas importa, né? Na decisão final, na hora que eu for somá-las, né? Aí eu estou usando uma função chamada Mixture Model aqui, que é uma função que, basicamente, para nós, gera um conjunto de dados, né? De uma mistura de gaussianas.
Então, é como se fosse a MVN-RND lá do MATLAB, né? Para gerar padrões dados uma distribuição, só que para mistura, né? Então, aqui o que eu faço é... Você vê que até o MVN-RND aparece aqui dentro, né? Mas o que é feito aqui, então, é basicamente gerar dados a partir de uma mistura, né? Aí eu gero esses dados e ploto, estou plotando também usando uma função error_ellipse aqui, que plota a matriz de covariância, tá? Só para a gente ver como é que é a cara dela. Então, isso aqui seria aonde a gente quer chegar. Tem essa nuvem de pontos aqui, né? Essas três nuvens aqui, né? Dada por esses três vetores de média e matriz de covariância. E onde eu quero chegar após rodar o expectation maximization em cima desse conjunto de dados é, no caso ideal, exatamente nessas três médias e matrizes de covariância. Então, essa é a nossa bússola, né? Onde é que a gente quer chegar no final das contas quando a gente rodar esse algoritmo. Aí o que eu faço? Eu venho aqui para uma inicialização das médias em matriz de covariância, tá? Faço uma inicialização para cada uma delas. Organizo numa estrutura de dados, porque a função que a gente vai usar para o EM, ela usa essa estrutura de dados, então tem que deixar nesse formato. E aí rodo o expectation maximization. Então, também é uma função pronta da nossa conjunto de funções lá, né? E o que tem implementado aqui dentro? Exatamente o expectation maximization. Na verdade, ele tem um início aqui para preparar, organizar os dados no formato da função, né? E aí, nessa EM_ALG function aqui, ele tem, de fato, expectation maximization. Veja que ele tem aqui indicado, ó, cada uma das etapas, né? Calcula as responsabilidades, calcula o log likelihood, atualiza a média, atualiza a matriz de covariância e atualiza as probabilidades a priori, tá? Importante, você pegar aquele algoritmo, esse é um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Pegar esse algoritmo que está aqui e olhar para essa funçãozinha aqui e ver se você enxerga todas essas equações implementadas aqui. Eventualmente vão ter pequenas diferenças, mas essas diferenças não são significativas no resultado final. Então você mesmo pode chegar a essa conclusão. Então fica esse exercício para você checar essa função aí e checar aqui, né, com essa visão algorítmica aqui, né, para você tentar ver se uma coisa corresponde à outra. Por que esse exercício é importante? Muitas vezes você vai se deparar aí lendo papers, né, e eventualmente tendo que replicar parte ou integralmente do que os outros autores fizeram, e o que eles vão te disponibilizar, em geral, é um conjunto de equações dentro de uma visão algorítmica de implementação. Então, bater o olho num conjunto de equações e imaginar como que aquilo é implementado é um exercício importantíssimo para quem for trabalhar nessa área, né? Então, eu recomendo fortemente, eu vou ressaltar todas as vezes que a gente for fazer isso aqui, que você faça esse exercício. Teve dificuldade e não entendeu alguma coisa, a gente discute nas nossas reuniões semanais. Tá? Então tá, daí voltando para o meu exemplo aqui, né? Voltando para o meu exemplo, eu vou rodar o EM, né? E no final ele vai me retornar média, matriz de covariância estimadas, né? Deixa eu só ver o que mais que ele retorna aqui. Matriz de média, matriz de covariância, o valor da mistura das probabilidades, né? E aqui o que seria como se fosse uma matriz, né? Um array de dados aqui, onde ele diz a que grupo ou a que gaussiana cada dado pertence. Não vou entrar muito na discussão disso aqui, mas isso vai ser importante depois que a gente for trabalhar com clustering, tá? Aí eu retomo essa discussão aqui. Para nós o importante é ver se o que ele estimou está perto daquilo aquilo que a gente sabe que deveria ser, né? Nosso target ali, né? Então eu vou deixar ele rodar, ele plotou uma figura aqui, ó. Depois que ele terminou com os valores estimados, tá? Então eu vou colocar do lado esquerdo a figura de referência, isso era o que a gente tinha e isso que ele estimou, ó. Veja que visualmente aqui está praticamente a mesma coisa, né? Ou seja, ele acertou muito bem aquela distribuição ali, né? A gente pode até olhar os valores em si, né? Então, ó, o M1 era 1.25, 275 e 1.25, 275, 1.25, 275. O que ele estimou ali, ó, o M hat, ele chama aqui, né? Chapeuzinho ali, né? O parâmetro estimado, né? De novo, aquela referência do chapeuzinho lá, né? 1.22, 2.77,
um pouquinho longe, mas está relativamente, no gráfico ali é quase imperceptível essa diferença, né? Pode conferir esses valores depois um por um aí rodando, né? Lembre que dá para rodar no Scilab, né? Então é o que eu estou sugerindo ser utilizado se você não tem a licença do MATLAB, né? E depois eu sugiro fazer outras brincadeiras aqui, que ao invés de usar 3 grupos, tentar brincar com 4 ou 5 gaussianos, só para ver o resultado que ele vai fornecer, tá? Então, esse tipo de alteração é interessante para você ganhar o feeling da interpretação do método, tá? Então, eu deixo isso também como exercício, vocês alterarem esse código para, por exemplo, fazer ele rodar com uma mistura de 4 ou 2 gaussianas e ver o resultado que ele vai obter, tá? Bom, então vamos para o nosso último caso aqui, né? O nosso último conjunto de análises aqui. São as estimativas não paramétricas, tá? Antes de eu continuar aqui, deixa eu talvez voltar aqui e a gente analisar um terceiro caso que a gente não falou aqui, que seria o seguinte. Imagine agora, eu vou trabalhar só no caso unidimensional, tá? Então eu vou considerar dados distribuídos ao longo de um eixo só aqui, tá? E ao invés de desenhar eles aqui, eu vou tentar já fazer a PDF aqui só para a gente ter uma ideia do que seria, tá? Imagine que eu tenho um conjunto de dados que tem uma característica bem complexa, como se fosse uma coisa assim, em termos de PDF, tá? Uma maluquice assim, por exemplo, tá? Então, isso aqui é a variável x, tá? Essa feature, né? E aqui seria a PDF de x, né? Então, isso aqui, eventualmente, eu poderia pensar em resolver utilizando uma mistura de gaussianas, mas eu teria que ter várias gaussianas aqui, né? E, eventualmente, dada a própria natureza aqui da distribuição, talvez nem mesmo a mistura de gaussianos seria suficiente para tentar achar essa bagunça que está por trás dessa distribuição, né? Então, existe um outro conjunto de métodos que a gente vai ver aqui, de estimativa de PDF, onde a gente não assume uma função a priori, né, uma PDF conhecida a priori. Então, a gente não assume que isso vai ser gaussiano, nem mesmo uma mistura de gaussianas, né? Mas a gente assume que isso vai ter uma determinada distribuição que a gente chama de não paramétrica, ou seja, não é parametrizada por um conjunto de parâmetros de uma distribuição conhecida, tá? Então, qual que é a ideia dessas distribuições não paramétricas? Deixa eu mostrar aqui. Então, a ideia delas, elas são todas baseadas, isso aqui é o que eu acabei de falar, tá? Então, todas essas PDFs não paramétricas aqui, elas são baseadas, assim, bem a grosso modo, né, no que seria montar um histograma, ou qual que é a ideia geral de um histograma, tá? Ou, na verdade, ela seria como se fosse uma aproximação para a cara do histograma. Então, o que que é o histograma? O histograma a gente vai dividir as nossas features, aqui tem uma só, né? Em diferentes intervalos, por exemplo, intervalos uniformes aqui, né? E vai contar quantas vezes aquela variável x aparece dentro daquele intervalo. E aqui no eixo y mostrar essa quantidade, né? Como a gente fez lá no começo da disciplina, né? Esse valor aqui é uma quantidade. O que esses métodos não paramétricos fazem? De uma maneira bem grosseira, eles vão tentar transformar esse histograma aqui, né, numa PDF. Então, tem uma abordagem matemática, né, para a gente tentar converter esse cara aqui numa PDF. Em termos matemáticos, o que isso significa? Essa PDF estimada, então o chapeuzinho aqui da PDF estimada, né, ela vai ser esse K, na verdade, é a quantidade, né, então seria o K, quantas vezes aparece um determinado valor dentro de um intervalo que eu estou chamando de V de x aqui, né? Isso aqui pode ser um intervalo, se for no caso 1D, pode ser uma área, se for no caso 2D, um volume, por isso que é o V, né? No caso multidimensional, né? Então, o K seria essa quantidade de vezes, V esse intervalo, e N é o número de exemplos que eu tenho, né? Então, esse P, ele
a representação converge para uma PDF, representada matematicamente dessa maneira aqui, né? Quando o número de dados tende a infinito, ou seja, eu tenho muitos dados para representar, né? E ou o limite de k sobre n aqui tende a zero, né? Ou seja, eu estou fazendo com que esse k aqui seja um intervalo infinitesimal, né? Então, é só um pequeno delta ali para essa representação. Então, esse cara aqui vira uma PDF quando essas coisas são satisfeitas, né? Nem sempre, óbvio, né? Principalmente em função disso, né? E disso daqui, não vai ser possível na prática obter, né, essa convergência, mas a gente vai conseguir obter boas aproximações a partir do que seria o histograma, tá? Então, vou mostrar aqui duas formas de fazer isso, tá? Uma com base nas janelas de parsing ali, ou os métodos baseados em kernel aí, né? Kernel não no contexto de SVMs, tá? Isso eu vou falar mais para frente. Então, acho que no fim das contas eu vou acabar nem usando muito esse termo aí. Mas eu vou procurar então explicar primeiro aí esses métodos. Eu vou usar o termo janela de parsing para eles, tá? E aí, uma pequena ideia do modelo baseado em vizinhos mais próximos, tá? Porque basicamente as duas abordagens são o seguinte: ou você fixa o número de Ks que você quer dentro de um volume, mantendo o volume constante, ou você fixa o volume e conta o número de Ks. Tá? Então isso é o que define basicamente o grupo de métodos, os grandes grupos de métodos que tem nessa estimação não paramétrica. Então, vou mostrar a ideia geral de dois aqui, mas não vou ficar muito preso a esse tipo de formulação aqui, porque senão a gente teria que abrir matematicamente uma série de coisas aqui. Eu quero evitar isso para não estender demais esse tema e só mostrar de fato a ideia geral para vocês. Tá? Então, vamos lá para o primeiro, que são as janelas de parsing. Qual que é a ideia da janela de parsing? Vamos supor que eu tenha dados aqui, ó, nesses dados aqui ao longo de uma variável x, tá? Uma feature x aqui, e cada um desses caras, dos pontos que eu coletei, são esses pontinhos em amarelo aqui, tá? Qual que é o objetivo da janela de parsing? A gente vai pegar e vai modelar uma gaussiana em cima de cada um desses dados aqui. É como se fosse uma mistura de gaussianas, mas eu vou ter um número de gaussianas exatamente igual ao número de dados que eu tenho. Então, eu vou ter uma mistura, 1 sobre n, somatório de n é o número total de dados, né? De várias gaussianas aqui, ó, cada uma com a sua média localizada exatamente em cima do ponto aqui, e uma variância dada por esse h aqui, né? Proporcional a esse h. Aqui está, digamos, a variância, né? Então, a média eu sei, porque eu vou posicionar exatamente em cima de cada um desses dados aqui, né? Então, você veja que está casando em cima, justamente, né, do dado xi, né? É isso que tá falando aqui, né, na expressão, né? Veja que a média é exatamente o xi. E a variância é um parâmetro. Então, esse h aqui, né? Esse h que eu estou utilizado aqui, né? Que eu estou usando para representar, ele é um parâmetro definido a priori. Mas vamos supor que eu chutei lá, sei lá, um valor de 1 para esse cara aqui, né? Como que essa PDF final vai ser? Ela vai ser uma soma dessas PDFs individuais. Então, esse vermelho aqui, ó, essa PDF em vermelha, é a soma de todas essas azuis. Cada uma contribuindo igualmente, né? Da maneira que onde tem uma concentração maior de dados, veja que esse valor sobe bastante lá, né? Então, isso aqui seria a aproximação para PDF, usando essa soma de PDFs aqui. Claro, eu tenho que dividir por N aqui para garantir algumas propriedades mínimas de PDF aqui, né? Muito embora, teoricamente, existam algumas restrições, mas, enfim, sem entrar muito em detalhes disso, né? Só fica na tua cabeça que isso aqui é uma aproximação para PDF, né? Então, eu teria essa visão aqui desse modelo chamado janela de parsing, ou vou colocar o sinônimo aqui, tá? Talvez seja mais usual, é kernel density estimation, né? KDE, né? A sigla. Sinônimo, mas eu prefiro esse nome aqui, porque esse termo aqui, ele eventualmente pode gerar alguma confusão, tá? Principalmente porque a gente vai ver no futuro aí, né? Esse aqui é o Kernel Density Estimation, né? O Estimator, dependendo da... Né? Mas o que é isso? Então, é a soma de várias PDFs, cada uma centralizada nos dados, com o valor de sigma aqui, ou o H, que eu estou usando um outro termo aqui, né? Selecionado a priori.
Então, ele pode fornecer uma boa aproximação. Claro que você já pode pensar de antemão, como é que eu escolho esse H? Então, entra de novo na história de escolha de parâmetros, né? Não vou detalhar aqui. Existem várias abordagens para isso, né? A gente vai ver algumas mais para frente aí. Mas uma coisa que eu gostaria de discutir é que, de fato, ele influencia muito, né? Então, olha só, dois casos aqui, ó. Aonde eu tenho um H de 0,8 e 1000 exemplos, né? Primeiro eu estou vendo só o impacto do número de exemplos. Já falo do H, desculpa. Então, o H 0,8, 1000 exemplos, e o H 0,8, 20 mil exemplos. Então, vocês vejam que quanto mais exemplos eu tenho, mais suave fica a transição entre os pontos, né? Claro, porque se eu tenho bastante pontinho aqui, né? Quando eu vou somando as gaussianas de cada um deles, eu consigo ter uma suavidade maior, né? Ao passo que se eles estão muito espaçados, né? Quando eu for somar, eu vou ter essas transições mais abruptas aqui. Eventualmente isso aqui pode ser um problema, né? Já que a gente está levando uma espécie de um ruído aí, né? Adiante ali para o nosso problema. Lembra que a gente está aqui buscando modelar PDF para depois classificar. Então, se a PDF estiver mal modelada, né? Não estiver bem representada, isso vai levar esse erro adiante, né? Aquela história clássica de processamento de sinais, né? Se você tem um sistema qualquer aqui, né? Se entra alguma coisa não apropriada, certamente a gente vai ter uma saída também não apropriada, né? A história do garbage in, garbage out, né? Então, tem que ter cuidado com isso aqui, né? Depois eu vou mostrar algumas dicas de como a gente pode perceber se essa escolha está adequada ou não, tá? E o outro caso, então, é quando eu vou variando o H, né? Então, vocês vejam aqui que tem três cenários, tá? No caso A ali, né? Eu tenho H 0.05 mil, perdão. Não, aqui é o que eu gostaria, né? O caso A é o caso conhecido. Isso aqui é o que eu gostaria de obter, né? O caso B, então, é uma estimativa usando janela de parsing com H igual a 0.05 em 1000 exemplos. Aí 0.05 e 20 mil, veja que já suaviza um pouco mais, né? E aí no caso final aqui, 0,8 e 20 mil. Então eu consigo suavizar ainda mais, ou seja, o número de exemplos e o H impactam diretamente na suavidade, né, da minha PDF. Veja que eu ainda não consegui representar exatamente os valores, né? Aqui teria que mexer um pouquinho mais no H ainda, né? Para talvez fazer com que ele se aproximasse mais ao valor máximo lá da gaussiana, né? Mas enfim, isso é só um detalhe, só estou mostrando para vocês o quanto essas coisas influenciam. Então, o número de exemplos e o H impactam diretamente na suavidade da PDF, né? Quanto mais suave, melhor, claro, né? Desde que a gente esteja pensando num caso gaussiano como esse daqui, né? Eventualmente, essa bagunça pode estar nos dados mesmo, né? Pode ser uma característica da distribuição intrínseca dos dados. Mas a gente sempre busca ter uma suavidade maior para que não leve esse ruído adiante no processo do uso dessas PDFs do contexto de classificação. Bom, outro método é a estimativa do K-vizinhos mais próximos. Então, a ideia do K-vizinhos mais próximos é eu vou fixar o número de pontos que eu quero que caiba dentro de um volume. Então, a janela de parsing é um caso clássico do histograma, né? Eu pego um volume, que a grosso modo aqui dando por uma gaussiana, né? Um intervalo ali, esse intervalo está sendo suavizado por uma gaussiana, e eu mais ou menos conto, ou a grosso modo contaria aqui, né? Quantos exemplos estão casando dentro desse volume, né? Aqui já é o contrário, né? Eu tenho um número de exemplos, por exemplo, eu quero que até três caibam dentro do volume. Então, quanto tem que ser esse volume, né? Pensando nessa expressão inicial que eu mostrei aqui, né? Eu não estou deduzindo isso matematicamente, estou pulando isso, né? Então, estou só mostrando a ideia geral, né? Então, como que seria, né? No caso do K-vizinhos mais próximos, né? Estimador baseado em K-vizinhos mais próximos, vamos supor que eu assumo que eu quero 3. Então, quanto tem que ser o volume? Para esse cara aqui, 3, o volume tem que ser isso aqui, ó, ou a área, nesse caso 2D, né? Para esse outro cenário aqui, o volume já é um pouco menor. Então, o volume muda de regiões para regiões. Mas o número de exemplos que eu quero dentro daquele volume é fixo. 3 aqui, né? E 3 aqui. Na janela de parsing, então, o volume é fixo, né? Então, eu tenho um volume fixo e eu vou contar quantos desses caras aqui que estão caindo aqui dentro. É mais ou menos essa a ideia, muito embora com a aproximação gaussiana lá, né? Isso aqui não é como se o volume
tivesse virado aquela representação gaussiana que a gente está usando. Tá? Aqui é só para ter uma ideia da diferença entre os dois, mas, de novo, a gente não está entrando matematicamente nessa discussão. Na prática, esse volume pode ser um volume multidimensional, né? Então, não vai ser uma área, como eu estou colocando aqui, então eu teria que calcular o volume de uma hiperesfera, né? Então, uma expressãozinha só para você ter uma ideia de como que seria o volume de uma hiperesfera, né? Esse aqui é o número de dimensões, esse aqui é aquela função gama lá, né? E aqui é o raio, né? Dessa hiperesfera, né? Então, teria que calcular esse cara aqui, que é uma continha um pouco complicada, dependendo do número de dimensões, né? E, na prática, esse tipo de abordagem para estimar PDFs usando cavizinhos mais próximos não é muito usual. No fim das contas, acaba que a gente usa bem mais essas janelas de parsing aqui, né? Para esse tipo de estimação não paramétrica do que essa abordagem baseada em cavizinhos mais próximos. Mas o que se usa bastante, sim, é a regra dos vizinhos mais próximos, que é o classificador, o KNN. Aí sim, esse é bem usual. Eu não vou detalhar muito ele aqui, né? Ele é um classificador bem simples aí, né? De conhecimento padrão. A gente vai voltar a ele mais adiante. Mas, a grosso modo, o que significa esse cara aqui, ó? Ele é aquele classificador que eu mostrei na nossa primeira aula, né? Vamos supor que eu tenho esse exemplo aqui que eu quero classificar. Ele é triângulo ou quadrado, em termos de classes aqui, né? O que eu faço? Eu olho para a vizinhança mais próxima. Então, por exemplo, os 3 vizinhos mais próximos. Se a maioria for triângulo, esse cara vira triângulo. Se a maioria for quadrado, ele vira quadrado. Então, o que você tem que definir a princípio é o número de vizinhos, né? Se for 3, ele é triângulo. Se for 5 aqui, ó, ele acaba virando quadrado. Então, é uma regra de classificação bem simples. Aqui a gente vai discutir mais ela adiante. Então, no fim das contas, o que se usa é a regra dos cavizinhos, muito mais do que a estimação de PDF com base nos vizinhos mais próximos. Então, nem vou detalhar muito essa abordagem aqui. Por último, um outro cara que eu vou comentar aqui, que vale a pena, porque tem resultados práticos interessantes, apesar de ser teoricamente também um pouco limitado aí do ponto de vista de aplicação, né? O que é o Naive Bayes aí, né? Em geral, dependendo da quantidade de dados que você tem, se você tem um número suficientemente grande, e esse suficientemente grande não é fácil de responder sem testar, a gente pode assumir uma coisa bem grosseira do ponto de vista prática, do ponto de vista teórico, mas que na prática eventualmente pode funcionar, que é o seguinte: se a gente tiver um número grande de amostras, a gente pode tentar avaliar suficientemente grande, estou colocando aqui uma referência de N na L, mas também isso aqui nem sempre vale, tá? Então, o que a gente pode assumir é que as nossas features, as características que a gente está trabalhando no modelo são estatisticamente independentes. Ou seja, elas estão descorrelacionadas, né? Ou não têm relação uma com a outra. Claro, isso é difícil de obter na prática, né? Sai qualquer problema de classificação aí, você imediatamente consegue imaginar que uma feature tem relação com a outra, né? Então, nem sempre isso aqui vale, tá? Mas, eventualmente, não custa testar, né? Então, o que isso significa? Significa que a gente criaria um classificador, a nossa PDF, né? Ela seria modelada por um produto das PDFs de cada uma das features. Então, eu tenho a feature 1 e a feature 2. Eu monto uma PDF, digamos, para a feature 1 aqui, né? Uma gaussiana, sei lá, né? Uma gaussiana para a feature 2. Eu faço o produto desses caras aqui e essa vai ser a minha estimativa da PDF final aqui para uma determinada classe. Isso aqui assumindo que tudo é estatisticamente independente, né? Ou seja, o que acontece de um lado de uma feature não interfere na outra, né? De novo, isso nem sempre é verdade, né? E aí o produto de cada uma dessas coisas aqui vai dar essa PDF final e aí pode-se usar o classificador de Bayes, né? Desde que você faça um maximum likelihood, por exemplo, para estimar cada um dos parâmetros de cada uma das PDFs, né? E aí usar isso no contexto de classificação usando a regra de Bayes lá ou diretamente usando essa PDF que você estimou. Tá? Então, de novo, assume essa independência, nem sempre é verdade, pode ter problemas, pode ter limitações, mas é um classificador interessante de se testar. Só lembrando, né, no caso 2D aqui, né, vamos supor que a gente tem uma distribuição de dados, por exemplo, essa distribuição aqui, as features x1 e x2 são altamente correlacionadas, ó.
Se x1 aumenta, x2 aumenta proporcionalmente. Então, existe uma correlação significativa entre elas aqui, né? Então, você vê que qualquer coisa que não seja ah, esférico, né? Tem uma certa correlação aqui, né? Então, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado sobre essas características aqui do Naive Bayes, tá? Mas é um classificador interessante. Eventualmente ele pode funcionar em alguns casos e tem bastante gente usando ele novamente hoje em dia, né? Porque às vezes a quantidade de dados que se tem é relativamente alta, né? Então, eventualmente essa independência aqui, ela, mesmo teoricamente não valendo, na prática ela funciona relativamente bem, né? E outra coisa importante aqui, no caso de distribuições gaussianas, né? Mesmo nesse caso aqui, se você fixar uma variável e projetar, digamos, essa distribuição na outra, né? Tanto para cá quanto para cá, também vai ser gaussiano, né? Então, isso é uma propriedade importante. Então, se os seus dados têm essa característica, também essa é uma consequência relevante do Naive Bayes, né? Mas, de novo, esse lance da correlação, eu vou voltar a falar mais sobre ele aqui, né? Ele também tem um certo impacto aqui, uma certa... algumas coisas são relevantes aqui no contexto do Naive Bayes, mas agora não é exatamente o momento para a gente falar sobre isso, então eu vou deixar para as próximas aulas, tá? Bom, finalmente, então, as referências dessa aula, né? Bastante coisa do capítulo 2 lá do livro do Theodorides, algumas coisas do livro do Bishop, aquela referência do Maximum Likelihood Map e Bayesian Estimator lá, né? Do Avinash, e algumas aulas do professor Nando de Freitas que estão disponíveis online, tá? Então, com isso, a gente fecha essa aula e a próxima aula eu vou começar a falar um pouquinho sobre métodos de otimização aí e começar outros classificadores lineares que não sejam estatísticos, tá?